Trilhas da Redenção. Primeira parte em Portugal. Capítulo 8, parte A, em Funchal. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Em 1715, Funchal, a principal cidade da Ilha da Madeira, já contava com um importante porto marítimo, onde muitos navios europeus faziam escala. O clima ameno e o solo dadivoso favoreciam a cultura da cana-de-açúcar e naquela época apostava-se também no cultivo de uvas e preparação de vinhos. A sociedade madeirense mantinha um estilo de vida modesto quando comparado aos lisboetas, mas, semelhante a eles, também gravitava em torno da nobreza e do clero. Após longa e difícil viagem, vencendo os fortes ventos que sopravam sobre o Atlântico, a embarcação que conduzia a família do judeu Eliaquim e amigos aportou na costa madeirense. Os planos de transferir-se para aquela região foram acalentados pelo judeu durante longo tempo, e em uma de suas viagens à ilha, ele havia construído ampla casa situada próxima ao porto. A princípio, conduído da viuvez precoce da filha, pensara apenas nela. Quis dar aos netos o conforto e a segurança possíveis, e agora, por força da circunstância, hospedava os amigos que trouxera. Fortunato, Amadeu, Josefa e Isabel eram como aves migratórias, ainda não tinham ninho, mas podiam contar com a generosidade do velho amigo de Sintra. O judeu parecia ignorar que não era mais tão jovem e se atirava ao trabalho em ritmo vertiginoso. Tamanho vigor contagiava o grupo que aos poucos adaptava-se à nova vida. Josefa, Beatrice e os filhos, dois garotos chamados Adam e Benjamim, se divertiam a maior parte do tempo em passeios pela ilha, e até mesmo enquanto executavam tarefas na construção de um pequeno jardim. Fortunato, desde a meninice, sentia grande apreço por Eliaquim, e foi sem dificuldade que ingressou nos grupos de pescadores que se aventuravam no mar. Acostumado ao trabalho árduo, logo se integrou à dura rotina de sair antes de nascer do sol e retornar apenas no início da noite. Amadeu tentava reaver o equilíbrio após a difícil experiência vivida em Lisboa. À procura de trabalho, visitou o educandário da cidade. Trocou algumas amabilidades com alguns dos frades e demais preceptores. Mas as paredes do lugar lhe pareciam lúgubres. Os olhares desconfiados dos sacerdotes resultavam em uma atmosfera desconfortável, que lhe causou penosa impressão. E assim, preferiu silenciar sobre a própria experiência profissional. Observou que parecia ser uma sala de música. O cravo lhe trouxe a lembrança das distantes tardes em que tocava para o querido padre Inácio. Preferiu não dizer que já ensinara muitos jovens e crianças a tocá-lo. Não revelou que falava e ensinava alguns idiomas. Omitiu que dominava a literatura clássica e a história. Não informou que crescera dentro de uma escola. Retirou-se do local, imerso em doloroso conflito. Sabia que a Inquisição estendia seus tentáculos até a ilha e não estava disposto a ensinar de acordo com a cartilha dos frades. Os últimos acontecimentos em Lisboa não lhe permitiam acalentar ilusões. Juntar-se aos preceptores do educandário sem submeter-se à bula eclesiástica atrairia a atenção do Santo Ofício. Provocaria a fúria de inquisidores com poderes para investigar, condenar e executar a qualquer um que se colocasse contrário às normas. Temia por si mesmo e pelos amigos que amava como se fossem irmãos. Em uma tarde de domingo, como era costume na época,
Os frades foram visitá-los a pretexto de desejar-lhes boas-vindas, quando o real motivo ninguém ignorava, era fiscalizá-los. Assim que Isabel, desavisada, entrou na ampla sala e os encontrou, sofreu um mal súbito, acabando por perder os sentidos. Após ser socorrida, não saiu mais do quarto, e Amadeu justificou sua ausência dizendo que ela se convalescia de uma doença dos nervos. Os frades se entreolharam e nada disseram. Permaneceram indiferentes enquanto sorviam o melhor vinho da adega de Eliaquim. Amadeu guardava com carinho algumas esculturas que retratavam figuras santificadas pela igreja, as quais eles examinaram com atenção. Pareciam satisfeitos diante da beleza das peças, daquilo que julgavam estar dentro dos padrões exigidos pelo clero. Ouviram os relatos dos tempos em que ele, Fortunato e Josefa viviam na casa paroquial de Sintra, e assim partiram aparentando por ora aquiescência quanto à fé professada naquela casa. A partir desse dia, os recém-chegados acharam por bem comparecer aos serviços religiosos oferecidos pela principal paróquia da cidade. Menos Isabel, a quem aterrorizava o simples fato de encontrar aqueles homens vestidos com longas vestes negras e o enorme rosário pendendo no peito. Os amigos resguardavam-na como podiam. O transtorno emocional alegado no dia da visita continuou sendo a justificativa para sua ausência. Além disso, em uma decisão unânime, mantinham o firme propósito de esconder qualquer traço de judaísmo. Ao ser interrogado sobre o motivo de não trabalharem aos sábados, Eliaquim justificou a dispensa dos servos, não apenas aos sábados, mas também aos domingos, uma vez que os trabalhadores desgastavam-se fisicamente na labuta diária, tanto nos barcos pesqueiros quanto nos vinhedos. Amadeu a tudo analisava, ponderava sobre a necessidade da cautela e os perigos de expor-se. Após alguns dias de reflexão, procurou medir a renúncia de deixar o antigo trabalho e o risco de permanecer e resolveu dar a si mesmo novas oportunidades de realização. Obteve a permissão do senhor Eliaquim e auxiliava ora nos vinhedos, ora nos inúmeros barcos pesqueiros. Logo surgiu uma estreita amizade. Foi com naturalidade e grande satisfação que o judeu recebeu a proposta de sociedade. Empregando parte de sua herança, Amadeu não apenas se instalara definitivamente na Ilha da Madeira, como consolidar a intenção de manter-se afastado do clero, mesmo que isso lhe custasse deixar o magistério. Mas quem consegue deter os anseios que provêm da alma? A vocação é uma força poderosa que nos impulsiona rumo às nossas aptidões. Amadeu mergulhou no cotidiano do cultivo de uvas, atento a tudo o que se passava. Seguia Eliaquim, aprendeu com as respostas do experiente agricultor e não demorou muito para que usasse o talento da paciência e boa vontade a fim de treinar os novos companheiros de trabalho. Nas horas vagas, era visto ensinando idiomas e música aos adoráveis meninos de Beatrice, Ada e Benjamim. Desde que chegaram à ilha, pareciam incansáveis na exploração das belezas naturais do lugar, e logo seus cabelos pareciam ainda mais louros, contrastando com a pele dourada do sol. A ausência da figura paterna os impeliam na busca pelo afeto daqueles que os rodeavam. Com muita naturalidade, passaram a chamar Amadeu e Fortunato de tios. Sempre aguardavam a chegada deles no fim da tarde e estes nunca se esqueciam de algo trazer que os agradasse. Ora era uma planta, ora um bichinho, uma concha, uma pedra de formato diferente. Desde que ali aportaram, pela segunda vez chegou o inverno.
A vida, com seus misteriosos ciclos de renascimento, atraía todos de forma poderosa e logo desfrutaram de uma convivência harmoniosa que beneficiava a todos, exceto a Isabel. Ela permanecia imersa em profundos conflitos autopunitivos e recusava-se a renovar-se. Resistia à vida que a chamava de mil modos. Adquirira o hábito de fazer longas caminhadas. Tomada por profunda angústia e inquietação íntima, ausentava-se constantemente da casa em que vivia. A tragédia que se abateu sobre sua família, pouco a pouco minava sua resistência. Considerava que o fato de ter sobrevivido era paradoxalmente um tipo de morte infinitamente mais dolorosa do que se tivesse perecido. Penoso vazio lhe torturava a alma, fazendo-a sentir que a vida nos últimos 2 anos transformara-se em fardo. Recebera recomendações de Amadeu e do senhor Eliaquim para que não se afastasse sozinha de casa. Mas inquieta, vagava pelas ruas com a sensação de que Esther, a filha mais nova, surgiria de trás de uma das rochas. Observava a flora nativa exuberante e imaginava que Simão lhe traria flores. Por longos momentos observava o embarque e desembarque que movimentava o porto. E a todo instante flagrava a si mesma aguardando ver Levi, o esposo que nunca a deixava só e que chegaria para buscá-la. Sentia-se fora de si, dilacerada, imersa no desespero provocado pelo súbito desaparecimento deles. Seria ela tão impura para que não tivesse sido imolada? O marido e os filhos partiram e ela, que violentara a sagrada instituição da família, fora julgada e condenada ao sofrimento de uma separação eterna. Afligia-se com a interrogação sem respostas e a culpa corrosiva a fazia pensar que, se assim fosse, desejaria não mais existir para não sofrer tal castigo. Em anteriores ocasiões, quando se afligia pelos filhos, baseava-se nos ensinamentos da lei e buscava inspiração em Joquebede, a mãe de Moisés, que tivera tamanha fé e entrega a Deus para deixar o filho ainda bebê num pequeno cesto sobre as águas do Nilo. Porém, agora pensava no quanto aquela mulher era grande e justa diante de Deus. Não conseguia inspirar-se nela e orar pelos filhos, retraindo-se nos complexos de inferioridade que a acompanhavam desde que deram um passo em falso. Os judeus não ignoravam a existência da vida após a morte do corpo. Isabel muito desejaria saber que não sofriam, que estavam bem, e a ideia de que seus familiares viviam em algum lugar inacessível a torturava. A revolta e o ódio por aquele que invadira sua vida como uma tempestade arrasadora impediam que conseguisse elevar os pensamentos em uma prece que abrandaria seus padecimentos. À noite vivia assombrada por pavorosos pesadelos e passou a ter receio de dormir. Quando conseguia conciliar o sono, via a si mesmo caminhando pela cidade de Lisboa. Tomada pela aflição, vagava em um labirinto de ruas e se deparava com o portão de ferro que dava acesso ao antigo lar. Percorria os ambientes vazios, gritava o nome do esposo, dos filhos, sem obter resposta. De repente, abriu uma das inúmeras portas. Via Levi e Simão mortalmente feridos. Desesperada, inclinava sobre eles, chamava-os de volta à vida e implorava-lhes perdão. Horrorizada, percebia que tinha as mãos manchadas de sangue e a culpa que sentia a fazia querer arrancar os próprios cabelos e rasgar as vestes. Tomada de indescritível pavor, como louca, saía novamente para a rua. Ouvia Esther chamá-la e, desesperada, corria tentando encontrá-la. Algo lhe dizia que poderia estar presa em uma das masmorras, vigiadas pelo homem demente que desencadeara todo aquele suplício.
Aproximava-se do claustro, sem conseguir entrar, temerosa de ser novamente encarcerada. Acordava banhada de gélido suor. Nas noites em que era atormentada pela lembrança de Afonso Navarro a persegui-la, acordava gritando, e quase sempre era socorrida por Amadeu, que a acalmava com palavras suaves. Naquele final de tarde, Isabel olhava a imensidão do oceano, e parecia que o eterno rugido das ondas a chamava. Começou a imaginar que, se entrasse na água e fosse andando, talvez encontrasse a escuridão e a paz. Se deixasse de existir, quem sabe alcançaria o silêncio dos pensamentos ensurdecedores que lhe gritavam, impiedosamente, ser ela responsável pela morte daqueles que sempre a rodearam de infinito amor. Apesar da vontade de fugir de si mesma, as tradições dos ensinamentos de seu povo acendiam em seu íntimo e o receio de que a morte não lhe traria alívio. Juntamente com o vento, parecia ouvir uma voz cariciosa sussurrando um mandamento divino: não matarás. E então resistia ao impulso, pois havia aprendido que no 5º mandamento estava implícito não matar a si mesmo. A despeito da desolação íntima, era preciso prosseguir, continuar, e assim, exausta, retornava ao lugar onde vivia.